Eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro. Hoje a gente está aqui fazendo mais um Café com Teatro, aqui no Café Avesso, hoje com a presença do meu amigo, ator, diretor e dramaturgo, Fernando Kik Barbosa, que se dispôs a vir aqui conversar sobre dramaturgia. Teatro, lo tuyo es Vamos pura. começar já falando sobre esse negócio assim, ó. A dramaturgia, tá, é uma questão de inspiração, de talento do dramaturgo, do artista que vai escrever, ou é uma questão de trabalho mesmo, de suor, assim, do cara, às vezes, ter uma ideia e ir para o computador, ou sei lá, pegar a caneta e tal. Como que é isso aí? Eu, na minha opinião, na minha experiência, são as duas coisas, assim, né? Porque a partir do momento que tu tem uma inspiração, tu precisa trabalhar duro para colocar ela também, né? Concretizar aquela ideia, né? Pelo menos para mim foi assim, né? Com Pequenas Violências, que é a peça, assim, que eu posso dizer que foi uma peça que eu criei em gabinete, assim, uma peça que foi sem a participação de dentro de um grupo, não, foi uma inspiração, uma ideia que eu tive e sentei, baixei a cabeça e escrevi o texto, né? Mas os outros textos que eu tenho prontos e que foram encenados, cada um tem um processo bem diferente. Então isso que é interessante na minha experiência, porque não tem um método para mim ainda, não existe algo, existe a necessidade, né? Eu acho que para mim a coisa vem de uma necessidade. Então, né? Quando eu pensei no Pequenas Violências, quando eu escrevi, foi algo que eu estava com muita vontade de dizer, com muita vontade de falar. Uma coisa, um tema que estava muito, para mim era urgente, né? Então foi assim. Agora, outros textos que eu escrevi, né, foram um pouco sob encomenda no sentido de que me convidaram para participar, né, Sim, mas uma dramaturgia colaborativa. Vamos ver, vamos por partes. A improvisação dos atores, coisas assim? Não, diferente. O Zona Paraíso, vamos por partes. O Zona Paraíso, que é uma peça, que é uma paródia, né? Que é um espetáculo de rua, e que eu e a Vera Parenza criamos, então, a quatro mãos, né? A gente queria falar sobre, a gente estava vendo da experiência do Nós Extra Vez saindo, né, de toda a experiência que a gente teve lá na terreira da tribo, e lá tinha esses processos colaborativos, lá eu também participei de muita criação coletiva, né, contribuindo com pequenos textos, com falas dos meus personagens, fazia isso muito com o Rogério Lauda, né, que é incrível, assim, que também me ensinou a criar música, me inspirou, me deu um caminho assim para criar música para teatro, que eu acabei fazendo isso também. Em 2 espetáculos que eu criei com a Vera. Então, o Zona Paraíso, a gente teve essa ideia de fazer uma paródia do casal bíblico, do Adão e Eva, Deus da criação do mundo, para falar sobre a questão da mulher e do homem também, na verdade, do papel da mulher e como nessa história tá, assim, digamos, tá dado, né, uma ideia de como a mulher deveria agir, da culpa da mulher, o mito que tem ali, e a gente então queria um pouco subverter essa história, e incluindo o personagem Lilith, né, a personagem Lilith que teria sido em apócrifos da Bíblia, nos apócrifos da Bíblia, a primeira mulher de Adão, e na verdade a que deu errado, a que se rebelou, né? Claro, porque nesses apócrifos originais, nesses apócrifos que a gente encontrou, tinha essa história de que, então, o Adão, primeiro, ele era homem e mulher. E aí, a imagem de Deus, Deus o fez a imagem e semelhança, macho e fêmea o fez, não, né? Então, a gente... E aí, a partir do momento que Deus separa essa criatura, que começa a se sentir sozinha porque não tem um par, Deus separa o lado feminino e o lado masculino, e o lado feminino vai ser a tal da Lilith, então. Sim, que quer igualdade na relação, né? E não tendo isso, ela vai embora, foge, vai para o Mar Vermelho, cria o seu próprio paraíso, na nossa versão, né? Na Bíblia diz que é com demônios, vai ver com demônios, a gente colocou como uma festa, um lugar de festa, tá? E esta mulher vai voltar como a serpente depois para oferecer o fruto do conhecimento para ela. Então, né, enfim.
Então, hoje o nosso trabalho foi pegar a história original e criar a piada, criar a ironia, criar, né, fazer a paródia daquilo, né? Certo. E inserindo, então, a Lilith dentro dessa narrativa. Nisso a gente encontrou uma segunda mulher num quadrinho de Sandman, que seria a tal da Inominada, então, porque ela não tem, não chegou a ter nome e não foi tocada por Adão. Porque o Deus criou ela à frente do Adão, então criou primeiro os ossos, depois a parte interna, depois os cabelos, e foi colocando tudo no... E só que o Adão vê tudo aquilo, e no final diz, impossível manter uma relação com alguém depois que tu conhece a pessoa por dentro tão bem, que nojo, né? Aí o Deus, poxa, só me dá trabalho, manda essa mulher para o nada, e aí sim, então faz ele adormecer, para que ele não veja, tira, enfim... Então, a história a gente foi construindo. Neste processo, quando a gente começou a escrever a história, o Rogério Lauda ia fazer as canções para nós, do espetáculo. Aí o Rogério faleceu e quem vai criar as canções? Porque a gente queria que tivessem músicas na... E aí a gente começou, vamos escrever a letra e depois alguém bota a melodia. A gente escreveu a primeira letra e já começamos a cantar como seria aquilo. E aí a gente começou a cantar, a gente escreveu, fomos escrevendo as letras e cantando em cima e gravando, né? Que medo. A gente foi gravando as melodias para não esquecer. E aí depois a gente passou para Simone Haslan e para o Beto Chedid, que então, né, colocaram os instrumentos, criaram os arranjos e tudo. E aí, depois a gente teve o processo do Circo de Horrores e Maravilhas, que também a gente escreveu a 4 mãos, mas isso a Vera já tinha essa ideia, eles já tinham inclusive as personagens, que seriam 4 personagens femininas, são 2 mulheres em cena, elas queriam que fossem para 2 mulheres só, né? Baseado nos antigos circos de horrores, que expunham as pessoas com anomalias, assim, né? Anões ou muito gordos, aqueles circos antigos. E a ideia era trabalhar, então, da Vera era trabalhar sobre a questão do preconceito, da intolerância e da diferença, né? Da aceitação das diferenças, do que é normal, o que é... Trabalhar com isso, então se criou essa ideia de brincar com esses circos antigos, né? Então, a partir das 3 personagens, a gente criou o roteiro. Mas nada disso tinha ensaio de atores? Não. Isso era... de ideias que aí vocês iam trabalhando. Exatamente. Na verdade, no Circo de Horrores, elas começaram a trabalhar em paralelo enquanto o texto ia sendo feito. A gente fazia uma parte do texto, mandava, e eles já experimentavam em cena. A Vera retornava e dizia, olha, a gente pode cortar umas 2 frases que a gente achou que ficou longo, ou aqui acho que podia colocar mais alguma coisa porque a gente achou que ficou um buraco. Enfim, então a gente foi meio que trabalhando e a gente já tinha tido a experiência do Zona Paraíso, então a gente foi uma coisa meio que atrás da outra, assim. Então a gente estava com certo pique já, né? E esse processo foi muito interessante, porque com a Vera, e a gente tem um projeto de fazer mais uma, né? Porque melhor trabalhar em dupla. Não sei se é melhor, mas é legal, é diferente, tá? Porque também tu diz uma coisa, o outro diz, tem um olhar de fora instantâneo, na hora, dizendo, eu acho que isso não, eu não gosto desse tipo de ideia. E aí tu muda, e outro muda, um cede, o outro cede, e às vezes os diálogos também aconteciam entre a gente. No Zona Paraíso acontecia muito isso. Eu pegava os personagens do homem e ela da mulher, e eu dizia tal coisa, ela respondia tal coisa, e era quase um improviso, mas ali, o que tu diria, o que eu diria? Então, é um processo muito de troca instantânea, né? E de um ficar ali olhando o outro, observando o outro também e compartilhando imediatamente, assim. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a presença do Fernando Kik Barbosa, ator, diretor, dramaturgo aqui da nossa cidade. Agradecer ao Rogério Soares por ceder aqui essa belíssima sala, com essa belíssima luz aqui do Café do Avesso, e ao Beto Roa, que está participando aí, fazendo a nossa câmera auxiliar ali. Aí, obrigado a todo mundo e a gente volta ainda com esse assunto da dramaturgia no próximo Café com Teatro.